Se eu soubesse tocar um instrumento, como esse cara que é o nosso dialogador de hoje sabe. Ele domina o violão, ele é compositor, é homem da música e, além do mais, não é só o que faz a música, ele faz com que os outros músicos aconteçam através de si, porque é um historiador da música, sobretudo a música do Ceará, um pesquisador da música popular brasileira e, mais particularmente, da história mais recente dos anos 70, do pessoal do Ceará, que tem a ver com Ednardo, do qual ele é biógrafo. A quem que eu me refiro? Eu me refiro a ele que é mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará e é doutor em Educação Brasileira, além de pesquisador, compositor e cantor. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é o Wagner Castro, para quem eu passo o violão, porque ele sim sabe tocar um instrumento. Como é bom tocar um instrumento, hein? Como é bom. Como diz o Caetano, como é bom saber tocar um instrumento. O que significa, hein? Saber tocar um instrumento. Fica aí, toca um pouquinho pra gente, só pra gente fazer assim, uma palhinha só. E filosofa sobre isso. Ter, abraçar, parece um corpo humano, né, o violão? Significa isso aqui, cara. Quando eu dormi, acordei com vontade de fazer uma canção. Isso é isso, né? Quem sabe a flecha do amor seja pior que a bala de canhão. Eu sou soldado então, ferido de amor e você não me quer mais. Eu sou um avião sobrevoando teu coração, cuspindo balas de amor pra fecundar tua flor. Você é o meu tesão. Mas ninguém quer morrer no front. Mas ninguém quer morrer no front. Mas ninguém quer morrer de amor. De amor. Tem outra parte. Castro, tem outra parte. Como é bom, por que é tão bom saber tocar um instrumento? O que é essa relação de alguém que pensa musicalmente e elabora? Ricardo, assim, eu tenho observado que... Observado não, a gente estuda história e a arte, a história da arte, e o que a gente percebe é que você é uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum, mas que não tem esse dom da arte, quer ser pintor ou músico, é que você vê uma cena, vê uma frase e você não consegue traduzir aquilo em arte, sabe? Eu acho isso muito profundo, talvez a coisa mais profunda. E, curiosamente, eu fui ver uma peça de teatro, eu e minha mãe, no Teatro de Alencar, do Marcos Miranda, fazendo uma peça de uma mãe que foi procurar o filho no front, na guerra. E eu, com minha mãe ali, e ele finalizava a peça de uma forma dramática, né? Dizendo, mas ninguém quer morrer no front, ninguém quer morrer no front. A velha, que ele fazia o papel de uma senhora, bem velha, tinha se enlouquecido, né? Aí quando terminou a peça, fui falar com ele e tal, entrei no carro com a minha mãe, quando eu saí com ela no carro, eu disse, que deixa boa que o Marcos me deu para fazer uma canção. Ela, como assim? Eu disse, a frase, ó, mas ninguém quer morrer no front. Eu disse, mas ninguém quer morrer no front. Mas ninguém quer morrer no front. Aí ela disse, faz música assim, quer dizer, de trás para frente. Isso era o refrão, né? Na verdade, não, então, e a partir da literatura, a partir de uma fala, a partir de uma fala, isso. de uma palavra, ou de um conjunto de palavras, de uma frase. Isso. Há outros compositores que trabalham com sons mesmo, e não com palavras. Perfeito, não? perfeito. Ouvir um som, ouvir um trinado de um pássaro ou algum tipo de ritmo. E aí se inspira, quer dizer... Ou palavra, né? Eu fiz uma palavra que eu... interessante. Pão, 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 pão. Um menino de rua limpa para-brisa pra ganhar pão. E pão. A música foi a partir disso, né? Pão, ó. Pão, pão, pão. E pão
é o nome exatamente de um dos Menino CDs. de rua limpa para-brisa pra ganhar pão. Para ganhar o pão. O menino. Aí vai. Menino. O poeta Pão. faz poesia pra ganhar pão. O craque vende habilidade pra ganhar pão. Aí vai. Pão, pão, pão. A música toda, uma música política. E como é que você ganha o pão, hein, senhor? Pronto. E eu termino a música com... o padeiro faz pão para ganhar. O padeiro faz pão para ganhar pão, né? Pão. Porque elenca uma série de profissões, Sim. né? Enfim, de ofício. Digo, mas o Wagner Castro, faz o que para ganhar o pão? A vida toda eu sou professor. Você é professor. Claro, Desde os o nosso 19 dialogador anos. de hoje é o Wagner Castro, que é esse compositor que vocês estão vendo, esse instrumentista, mas ele é mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará e é doutor em Educação. E tem aqui, me trouxe o pão, exatamente, um dos seus CDs, Pão. Ele apresentou, inclusive, a música que dá título ao CD. E ele me trouxe o seu primeiro, é o seu primeiro, né? Esse é o primeiro, 93. Olha, que ainda é uma coisa que talvez essa geração de agora não sabe o que é. Que se chama LP. LP. Long Play. Long play. Long Play. O Marcílio Mendonça... Ambiguidade se chama. É, ambiguidades. O Marcílio Mendonça, do Estúdio Pro Áudio, que foi gravado lá, o primeiro estúdio dele, quando finalizamos o disco, Ricardo, ele disse: Wagner, se eu fosse você, não faria o long play, não fazia o vinilzão. O vinil. Aí eu disse: por que não, Marcelo? Ele disse: porque tem uma coisa chegando aí. Eu, que coisa? Modernidade, tecnologia. É o CD. Eu acho que quando você colocar, fizer essa impressão, já não vai ter mais. Aí eu disse: que é isso, rapaz? Esse tempo não vai ser tão rápido assim, não. Aí disse: rapaz... A obsolescência temporal não vai ser tão rápida assim. Aí, que eu disse? E foi. Não, E, inclusive, o próprio no ano CD, seguinte. o próprio No ano CD já está defasado. Pronto. Não é? O próprio CD já Isso. está defasado. No ano seguinte, não existia mais, ninguém queria mais saber de vitrola, de disco, de nada, era só CD, CD, CD. Aí o que eu fiz? As pessoas não queriam mais o vinil e eu tive que fazer um CD desse CD. disco. Você Interessante, tem que fazer né? o CD. O que é o tempo, né? Ele está falando disto, que antes era Isto, né? isto, não é? Mas agora interessante, como estamos falando do tempo, veja, isto, você faz isso quando já surgia isso também já foi, isso já foi, mas agora está voltando isso. Com toda força. Agora com toda a força. E caro. É caríssimo e é uma raridade, uma preciosidade ter-se, ouvir-se alguma coisa a partir de CD. Voltou a ser elitizado. E de radiola, de vitrola. Você quer sendo hoje vendidas, o cara quer vários modelos. quer a agulha a percorrer o disco. E interessante, Ricardo, que alguns estudiosos da música mesmo, eles dizem que essa volta também pela qualidade. Especialmente o contrabaixo. Aqui a qualidade é melhor. O contrabaixo é muito... O CD não conseguia traduzir a qualidade do contrabaixo, né? E outros instrumentos, né? E é interessante você falar disso e lembrar disso, e lembrar isso, porque, veja, a ideia que nós temos, quer dizer, que o pensamento, digamos, comum tem, é de que há um sentido evolutivo, não é? de um equipamento que supera outro. E, no entanto, neste caso, você se refere a uma defasagem. Defasagem. Mesmo na evolução, na qualidade de... Não ficou bom. O primor né? Os instrumentos não ficam tão bons. E aí você me faz, então, colocar em pauta, a partir de um outro objeto que você me trouxe, que é o relógio, porque é o tempo. E veja, porque vocês sabem que o programa é feito assim, a partir dos objetos que o convidado traz, esses objetos vão ensejando temáticas para fazer uma espécie de cartografia do pensamento de quem está ali como convidado. E aí eu estou me lembrando do seguinte, olha aqui, vou juntar aqui esses dois objetos que ele me trouxe. O primeiro LP, Ambiguidades, do Wagner Castro, e o tempo. Já falamos do tempo, da defasagem do tempo, que às vezes nem sempre é evolução, mas com defasagem, né, de qualidade. Mas aqui, eu queria que você falasse disso aqui, do tempo atravessando você. Porque, veja, aqui você tem um jovenzinho, né, de quantos anos? Não, nem tanto, tinha 30 anos. 30? Mas parece muito menos. 30 anos. Esse ano vai fazer 32 anos. 32 anos depois. O que é isso para você, hein? Como é que a gente atravessa o tempo? O tempo nos deixa marcas no rosto, no cérebro, né? na maneira de ver o mundo, na visão de mundo, as temporalidades.
Queria que você falasse disso, de como você, como artista, como compositor, como letrista, e até como professor também, como intelectual nesta área, se lida com o tempo, com as marcas do tempo. Em relação à musicalidade, o disco, o tempo, a temporalidade que eu tenho, para minha surpresa, Ricardo, esse disco ele continua sendo atual. A qualidade da gravação dele. Na verdade, ele virou uma referência para os pesquisadores e para gravações, sabe? E o que chama atenção é que ele não é uma gravação, ela ficou uma gravação antiga, ruim, não. A gravação ficou muito... ainda hoje se fala da gravação desse disco, que é muito bem feita, muito bem elaborada, né? Mas... Então, esse tempo fica uma coisa interessante, porque os tipos de letras, por exemplo, ainda trazia muitas letras políticas, algumas letras políticas, ainda da época do final da repressão, ainda estava aquela história de um mundo melhor, sabe, de essa coisa do altruísmo humano, desse coletivo e tal. Mas em relação a você que está aqui na capa e me disse que faz 32 anos que tem essa fotografia, não é? E aqui, portanto, passou o tempo. Passou. Eu quero comparar esses dois Wagner. Quem são esses dois Wagner? Me fala, compara aqui este Wagner que está ali, com essa camisa azul e esse violão, e este Wagner aqui. Pois é. O que esse menino, o que esse jovem de 30 anos ensina a este homem maduro de 32 anos depois? Ensinou que vale a pena fazer arte e que a arte é imortal. O tempo não mata a arte. Mas esse foi o mais velho que ensinou ao novo. E o que o mais novo ensinou fazendo... mantém o amor pela arte, o gostar. O que o mais velho mantém do mais novo? É isso que eu estou perguntando. Esse amor pela arte. É? Esse amor pela arte. E fazer arte, eu posso dar N aulas. Já dei aula para 5 mil pessoas, Paulo Sarazate, 8 mil, mas não tive esse prazer quando você termina uma música, você termina a arte. E a perspectiva que eu percebo é que ele não trouxe essa coisa bacana para mim, que esse aprendizado de que a arte ela é imortal. Mas de que maneira o tempo, não é? Já que você me trouxe o relógio, de que maneira o tempo modificou, o compositor modificou, o artista, a visão de mundo. Assim. Você falou do momento em que era uma letra, fazia uma letra mais ligada à política. Que compositor mudou. Foi se fazendo no tempo? É isso que eu queria que você falasse, que você filosofasse sobre legal, isso. Legal. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse tal de Wagner Castro? Eu percebi depois, Ricardo, que o tempo fez. Nesse tempo, essa questão política, e depois eu percebi que é como se eu tivesse feito isso fora do tempo. É como se essas músicas tivessem sido feitas, algumas delas, né? Claro, 2, 3, mais do que isso não. Deveriam ter sido compostas e cantadas nos anos 60 e 70 mesmo, não em 93. E já estava... Não tinha muito sentido aquela discussão, me pareceu. Você acha que é mais datado num determinado... Ficou mais um registro. O que é que eu percebi? Um registro. É que as pessoas preferiam as músicas mais de romance, de cotidiano, da vida. Tal. Menos crônica. Menos política, menos crônica, menos... E mais investigação do sentimento. Mais sentimento. E aí eu passei a fazer canções mais ligadas a isso, né? Como essa que eu cantei há pouco, né? From, né? O From, né? Ninguém Quer Morrer. Romântica, né? Mais essa relação amor, ódio e tal. E fazer músicas que as pessoas pudessem cantar e gostar, né? Foi interessantíssimo. Esse tempo me ensinou a gravar melhor, a compor melhor, né? Na verdade, tá? E que me parece fisicamente que eu não mudei, me parece. Eu tenho toda a força de 30 anos ainda hoje, fisicamente. Eu me sinto um jovem. Esse de 30 anos está dentro de você, então? Tem. Esse a rapaz metade aqui, dele ainda com toda metade de você. Vigor. Ficou em você, não é? Mas olha, além de ser um compositor, um cantor, vocês estão vendo que ele gravou CDs, discos, né? LP, inclusive. Ele é também um historiador, um pesquisador e um pesquisador, não é? Uma espécie de repórter da história em relação à música do Ceará, sobretudo o pessoal do Ceará. E o seu livro, que é emblemático dessa faceta, né? Dessa face, desse multiface que é ele, é exatamente este livro do Ednardo. Olha o livro do Ednardo, que é uma biografia do Ednardo. Por que você trouxe para pautar o que o Ednardo... enfim, autor do Terral, do Maracatu, como é que chama? Incorporou o maracatu, a música
popular brasileira, né? Mais pop, que é o Popularizou mais, né? Pavão Misterioso, Misterioso. o Pavão Misterioso. E tem o Terral também, né? Que, aliás, foi tema desta casa. Sim. Eu venho das Lembro. lunas brancas. Eu lembro do tema. Não é lindo, né? Lembro. Onde eu queria Queria ficar. Vai. Deixando os olhos cansados, né? Por onde a vida... Virou a vista alcançar, É. não? Meu céu é pleno de paz. Sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Ou se tivesse o Ednardo, a gente podia trazer ele para cá, né? Para ouvir um pouquinho de Ednardo. Seria tão lindo. Ele já esteve aqui, mas eu quero que você traga ele agora para cá, enquanto o nosso sonoplasta procura um Ednardo para a gente ouvir um pouquinho, nem que seja. Ele canta. Mas por que você trouxe o Ednardo e se interessou tanto, entre tantos nomes que você domina no mundo da história da música popular do Ceará dos anos 60 e 30, você escolheu exatamente o Ednardo? Verdade. A ponto de publicar um livro com a história dele. Em verdade, o Ricardo, eu fui convidado, na verdade. Esse livro foi editado pelas edições da Malto Rocha. Pois é, mas você não foi convidado à toa. É porque você é um... Não, Wagner, por que você aceitou o convite? Tá bom, porque podia vir um convite para você e dizer, não quero falar de Ednardo, eu quero falar do Wagner, eu quero falar do Belchior, ou do Roger Rogério. No entanto, você aceitou o desafio. E que livro é esse? Eu queria que você falasse do seu lado pesquisador, afinal de contas, você é mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. O Ednardo, ele chama muita atenção para a gente porque ele é um artista que canta muito a cidade, os espaços de memória, né? A cidade como um todo, a aldeota e tal, né? O passeio público. Então, ele fala da memória da cidade, fala de um tempo, né? De Fortaleza, um pouco mais antiga, né? Da Bárbara de Alencar também e tal. Também, isso é história. História. Então, sempre me impressionou isso, né? A padaria espiritual, né? Olha o padeiro entregando o pão, né? E ele remete a uma história do século XIX, né, assim, e anterior, que é a Bárbara de Alencar. É do século E ele XIX. transita nessa cidade, fala da ponte, a Ponte Velha, né, assim. O farol velho farol e o velho novo, são os olhos aí, do mar. Fala da aldeota. Então, O mar engolindo lindo, a antiga praia de Praia Iracema. de Iracema. E os olhos lindos da menina, Lindo, né? os olhos grandes da menina, lendo o meu mais novo poema. Isso, então ele fala muito da cidade. Então, sempre me impressionou isso, né? Essa fala dele, essa memória da cidade e levar para fora, né? E como eu sou amante de Fortaleza, eu adoro a cidade, né? Então você me empolgou aquilo. Por que essa história dessas músicas? Por que ele fez isso? Quando fez? Em qual momento? Qual era o sentido disso, né? Tal? Será que era isso mesmo, né? Assim, será que na semiótica ele falou da padaria, mas não era bem a padaria? O pesquisador vai atrás disso, né? Tentar entender por que ele fez isso, né? E de onde tirou isso? De onde veio isso, né? E aí ele veio dizer que o pai dele tinha um colégio, né? O Dom Bosco, ali na Visconde Rio Branco, que tinha uma biblioteca enorme, então ele tinha acesso aos livros, né? Lia muito e tal. Enfim, ele teve acesso a esse conhecimento e, como estudante, também era muito interessado nisso. Recentemente eu vi até o Caetano falando no depoimento dele, dizendo que o Ednardo só não foi muito longe, que a música dele é muito local. E que vai para lá. A música dele tem um significado enorme para nós cearenses, né? E a cidade muda, os espaços mudam, né? Tudo muda, o tempo muda. Eu sou um cara bem mais jovem do que ele, né? E eu tenho memória dessa cidade que, quando eu digo para os alunos, eles acham que não é verdadeiro, né? Por exemplo, a Guanambi nasceu na Lauro Maia. Então, a Guanambi, por exemplo, ali, que o Ednardo também nasceu perto ali, né? Logo na sua Girão ali, a Guanambi. Aquilo era um riacho enorme, né? Quando eu digo que eu era criança, meu pai lá atravessava comigo nos braços para passar pelo riacho. E eu tomei banho nesse riacho. Ninguém acredita, Ricardo, ninguém acredita. Então a cidade cresceu férias, muito. Estou dando dando um exemplo bobo. Exato, né? exato. Bobo. É interessante a gente comparar, então, o trabalho do Ednardo, a partir dessa fala do Belchior, não, do Caetano, porque o Bel é um cronista de alguém que sai do Ceará e vai para uma cidade outra, São Paulo, e vira um grande cronista dessa urbanidade, né? Com críticas, né? Com críticas políticas, e um cronista dessa cidade, de alguém que está fora do seu território e que vê esse lugar. E eu acho que o Ednardo é alguém que saiu, mas que fica com saudade. Isso. Arma aquela rede branca que eu estou chegando agora, né? E depois ele recupera a Bárbara de Alencar, né? Que teria sido, segundo Gustavo Barroso,
presa ali No Forte, no né? Forte, no Forte Fortaleza, e não né? foi bem assim, Que não é verdade, mas enfim, está lá com a lenda de que ela teria estado lá. Depois se lembra do pão da padaria espiritual, que tem a ver também com a Revolução Francesa, né? Porque se colocavam aqueles panfletos da Revolução Francesa dentro do pão. Então, o padeiro entregando pão fica padeiro e, ao mesmo tempo, o intelectual e o militante político. Isso. Enfim, há uma gama de historicidade, né? Muita coisa bonita, no que né? está tão presente na obra do Ednardo. Demais. Depois, quando ele incorpora o maracatu, né? Maracatu, que vai para a novela, que vai para o Brasil, né? A Saramandaia, né? Toma aquele volume todo, aquela dimensão toda, né? Como é a música do maracatu? Pavão, Pavão misterioso. Pássaro. Eu estou falando de maracatu, mas na verdade a música não fala de maracatu. É. Fala de um cordel, fala de uma lenda linda, que é o Pavão Misterioso, mas o ritmo, né? É uma cadência diferente do maracatu de Recife. Completamente diferente. Uma cadência do maracatu do Ceará. Mais acelerado, o maracatu de Recife. Portanto, é um mais homem lento. que tem a ver, o Ednardo, com a história da urbanidade, mas também tem a ver com a Fazendo essa questão dialógica, letra, composição, com a historicidade da cidade, né? Com as entrevistas, com a memória dele, da cidade, né? E essa é a importância desse livro. Ele é muito bacana, porque você... E o que é que eu faço? Eu jogo a letra dentro do livro e vou analisando os trechos das letras, por que isso, por que aquilo, né? Isso é muito legal, porque dá uma dimensão para quem vai ler, o leitor, de como surgiu a música, a origem da música, por quê, em que sentido. Por exemplo, essa canção, ele leu o cordel, né? Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso. E ele leu a partir do cordel, ele ficou muito encantado com o cordel e aí se inspira e projeta a ideia da letra. E também projeta uma ideia de contra a repressão, né? Assim, sim, porque eles são muitos, mas não não podem voar. Não né? podem voar, Eles são muitos, mas não podem voar. Quer dizer, porque a história de alguém que tem um pavão, que foge pelo pavão misterioso, pelo realismo fantástico, né? Pela criação de uma lenda, de uma mística, e sequestra a Creusa, né? que é a namorada, e vai pelo sertão, e foge da opressão do pai, dos coronéis, do latifúndio. Enfim, tem um veio... Sim, e ele transpõe isso... Um veio político. Isso, aí transpõe na época do regime militar. A música foi em 74, foi lançada, né? Contra a repressão, né? Não mais o pai e a filha, mas agora contra o regime, né? Militar, repressão, institucionalizado do Estado brasileiro. Não, e ele diz, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha para contar. Quer dizer, se eu pudesse fazer como na lenda, pegar um pavão misterioso e voar, pairar sobre todas as histórias, todas essas opressões. É muito bonito, né? Música linda. É outra forma de fazer política do ponto de vista metafórico, não? E de fazer associações e analogias. Você que estava falando do momento seu de carreira como compositor, quando você fazia uma letra mais datada e mais colocada como crônica, citando fatos. Eu percebi que não era mais atrativo para as pessoas aqui. Não era mais atrativo. Não era atrativo, eu vi aquelas músicas mais políticas, né? E aí ele me pauta um assunto para o segundo segmento do programa Diálogo, sabe qual é? Olha, tem a ver com o microfone e tem a ver com isso aqui, ó, com esses jornais que ele me trouxe, e também com isso aqui, com esse outro livro, porque esse livro se chama Do Rádio, olha o microfone, e TV, dos lares e bares, na era dos festivais. Ele vai falar exatamente no próximo segmento deste livro do Wagner, o Wagner Castro, que trata da música dos anos 60 e 70. Aliás, mais precisamente, de 1963 a 1979. Canção cearense, no tom da canção cearense. Vamos falar nisso no próximo segmento do programa Diálogo com ele, o mestre em História Social e doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e compositor Wagner Castro. O dialogador de hoje tem a ver com esse microfone, não só porque ele canta e compõe e se apresenta, mas também porque ele tem alguns livros sobre cantores, compositores, a partir exatamente da inserção desses compositores e cantores no rádio e na TV. Portanto, que usa o microfone. Vejam vocês o nome deste livro aqui, No Tom da Canção Cearense. E está escrito aqui, ó, do rádio e TV
dos lares e bares na era dos festivais, 1963, 1979. O nosso dialogador de hoje é o Wagner Castro, que é doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e é mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará e pesquisador de música popular brasileira e, sobretudo, pesquisador de música do Ceará, do cearense dessa época, dos anos 60 e 70. E mais especificamente, pesquisador dos festivais, da era dos festivais. E é sobre isso que ele vai falar agora, a partir, então, desses dois objetos. Vamos nós. Ricardo, esse livro é muito importante para mim. E por quê? Porque isso foi uma provocação. A partir das aulas que eu dou de história, da história do Brasil e tudo mais, eu via que não tinha muita relação com não tinha músicas do regime militar censuradas no Ceará. Então, todo o livro foi suscitado a partir disso, desse problema. Eu vi um problema que tinha. Não via livros didáticos, geralmente são feitos do Sul, né, Sudeste, vem para o Ceará aqui. Não via de Caetano, tal, Gilberto Gil, Chico Buarque, enfim, como a gente vê de modo geral. Mas aqui não tinha, então partiu disso, tá certo? O que é que eu fiz? Eu mapeei os festivais que aconteceram no Ceará. Por que o festival? Porque eu percebi que os festivais é onde os artistas se encontram, né, na época, para poder se projetar, para televisão. Os festivais dos anos 60 e 70 em Fortaleza. Isso, e no Brasil todo. E no Brasil todo. E aqui tem umas particularidades. Tem. Porque o festival aqui mais importante, digamos assim, foi um festival feito na Rádio Assunção, né? O festival Aqui no Canto. Aqui no Canto. Feito por Aderbal Freire Filho, que naquela época era Aderbal Júnior, e Augusto Pontes. Foi. Era um festival. Rádio. E por que Aqui no Canto? Porque a rádio. No final do dial. Era no final do dial. Irapuru não. A rádio Assunção era no final do dial. Aqui no Canto, naquela época era final. E aí o que chama atenção? Quando todos os festivais na televisão, Excelsior e tal, aquele negócio todo, Tupi, aquele negócio, o festival aqui, eles eram mais na universidade, feito na universidade, no conservatório, e esse festival. E o quarto festival da música popular cearense, eles são o que eu chamo mais emblemáticos. Esse Aqui no Canto, porque gerou um disco, certo? Inesperadamente aconteceu um disco. Um disco foi feito pelo festival. Lançou, inclusive, Fagner nesse festival. Foi Cantado por Isaíra. Isaíra Silvino. Isaíra Silvino. O Fagner nem cantava ainda. Era. E a Isaíra foi professora dele lá no Colégio Salesiano, da Piedade, e gravou a música dele. Isso uma série de problemas, discussões sobre isso, né? Acho que ele ganhou o festival, não ganhou? Não sei se sim, Luzia do Algodão, né? Como é o nome? Luzia do Algodão. Luzia do Algodão, exatamente. Mas o festival que ele ganhou, o festival... E tem tudo a ver com o seu título e com o microfone que eu estou com ele aqui na mão, porque os festivais, estou me lembrando de dois. Ele está lembrando agora de um numa rádio, né? Produzido por uma rádio, a Rádio Assunção. Que fugia de todo o processo. Não é? De todo o processo. E depois estou me lembrando de um outro, produzido pela TV Ceará, Canal 2. Quando surgiu os Roger Rogério cantando Bye, 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 baião. Festival Nordestino da Canção. Bye, 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 baião. No Náutico Atlético Cearense, no palco do Náutico, e ele cantando Não há gente ou não, tá tudo em frente da televisão. E esse Festival Nordestino foram 3 festivais marcantes para o pessoal do Ceará, porque... havia um evento aqui, o festival, o outro na Bahia, o outro na Paraíba, e dessas canções serão levadas para fora. E teria final. E aí, quem ganhasse, gravava um disco. Por isso que o Roger, essa música foi gravada também, né? Que é Bye Bye Baião. Foi feito um disco do Festival Nordestino, né? Bye Bye Baião. Então, Bye Baião, né? Bye Bye Baião. A sua pesquisa, então, que está consubstanciada neste livro, é exatamente sobre os diversos festivais que começaram a projetar essa nova geração. Que foi chamado de Pessoal do Ceará. O que depois seria chamado de Pessoal do Ceará, com aquele disco emblemático de 1973 chamado Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem. Todo Gasto na Viagem, que é palavra de Augusto Pontes. Nome bonito, né? É um disco de Ednardo, onde está o Ednardo, a Tete e o Roger. E o Roger Rogério. E aí lança essa ideia do pessoal do Ceará, que tem uma grande discussão, que não é grupo, que não é movimento. E o que é o Fausto? Fausto não, Fagner. Eu também lembrando do Fausto Nilo. Fausto Nilo. Porque essa discussão a gente tem também, eu com o Fausto. Por isso que eu tive aqui um ato falho, chamei você de Fausto. É porque a gente se encontra e às vezes fala sobre esse tema. É grupo, não é grupo, é movimento, não é movimento, e se não é nem isso, nem aquilo, o que é?
Na verdade, o consenso entre eles é que não tinha grupo, né? Não havia movimento. Na verdade, eles se encontravam no Anísio, mostravam as canções um para o outro, né? Bar do Anísio. Bar do Anísio. Na beira-mar. Bar do Anísio. E mostravam, competiam para ver quem fazia a melhor música, havia uma competição saudável nesse sentido, que foi muito bom. E informal, uma competição informal, né? Uma competição informal. E aí mostravam uma canção para outra, tal, assim foi feito também Mucuripe, aquele negócio todo. Mas quando eles foram, o Belchior foi na frente, né? Foi o Roger, foi a O Tete, Jorge Melo. Jorge Melo também. 71. Depois foram chegando, né? Foi o Ednardo e tal, foi o Fagner, enfim, né? Mas eles foram se ajudando, né? Porque isso é natural, né? O pessoal do Ceará chegava, assim, tinha o pessoal dos mineiros, né? Enfim, o pessoal de Pernambuco. E também o pessoal do Ceará foi chegando, né? Mais ideia de movimento organizado, deles coletivo, né? E uma temática também que os unisse, não? Né? Não tinha. A verdade, a temática... Ou uma pegada que os unisse. Que divergia uma pegada mais, musical, musical e de letra é do próprio Ednardo, né? Fazer uma música mais falando da nossa referencialidade. Aí você tem Mucuripe, né? As velas do Mucuripe. Eu me lembro que, por exemplo, isso é importante a gente falar, parece que é uma bobagem, assim, tá referenciando o Ceará na música brasileira. Mas veja, quando o Quatro Lados e o Cuniga foi gravar Vive Seu Mané Chorando, que é do Luiz Assunção, que ele diz: numa festa em Mucuripe, a Maria foi dançar, arranjou um namorado e dessa vez não quis voltar. Vejam, quando eles foram gravar isso acho que nos anos 60 ou talvez nos anos 50, tiveram que mudar. Numa festa lá na Lapa, entendeu? Tiraram porque, ninguém conhece o Mucuripe. Onde é o Mucuripe? Você não vai fazer isso. Que lugar é esse, né? Que lugar é esse? Ninguém conhece. Entendeu? Mudaram a letra do senhor Luiz Assunção, porque no Rio de Janeiro ninguém poderia conhecer, ou no Brasil ninguém conhecia. E, no entanto, anos depois, você tem 30 anos depois, né? As velas do Mucuripe, né? As velas do Mucuripe vão sair para pescar. E isso é muito legal, porque eles passaram a falar, e foi gravada, né? E sucesso, né? O Belchior fez uma primeira música, uma versão, o Fagner fez outra que ficou, e a música acabou sendo gravada pelo próprio Roberto Carlos. Pelo próprio Roberto Carlos. Falar de Mucuripe na voz do Roberto Carlos. Na voz de Roberto Carlos? Do rei. Mucuripe. Do rei, né? As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou deixar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, vai. Sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, pega o violão. Paletó de linho branco, que até o mês passado, lá em Campo, em Beija-Flor, sob meu chapéu quebrado, sorriso ingênuo e franco, de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. E essa última frase é do Augusto Pontes. Essa última frase é de Augusto Pontes. Finalizou. Vida, vento, vela, leva-me daqui. Cheia de aliterações. Finalizou, né? Que diz tudo, né? Que não, também, mas não entrou como parceria, né? O Augusto Pontes não entra como parceiro, né? Ficou só Fagner e Belchior. Ficou só Fagner e Belchior. E eu estava me lembrando que essa frase também nos remete a uma ideia que o tempo... Olha aí de novo o tempo. Olha o tempo aqui. Olha o tempo. O tempo mudou a concepção das coisas. Porque vai mudando a concepção das coisas. Porque, por exemplo... agora nós estamos nesse momento da música, vida, vento, leva-me daqui, quer dizer, ainda o cearense querendo sair daqui, né, olhando o mar e olhando o mar como um caminho para a saída, não é? Leva-me daqui, desse lugar ou desse estado em que estou. E, no entanto, hoje a gente está fazendo um movimento de volta. Você vê o Ednardo, mora no Ceará, o Fagner mora no Ceará. Morou um tempo aqui, agora... São pessoas que têm hoje outro mundo, não? Um outro mundo, e muito velozes. Pela internet, olha aqui. Agora me seja colocar aí no ar, na pauta aqui, o outro objeto que o Wagner me trouxe, que é a tecnologia. Veja, a tecnologia fez com que um compositor daqui possa ser visto no mundo inteiro, possa gravar aqui. Com a rapidez, né? Assim, com a rapidez imensa. Foi para isso, então, que você trouxe celular? Para marcar isso, essa capacidade? Foi porque você grava alguma coisa aí, né? E joga aí momentaneamente, milhares de pessoas sabem, né? Veja, hoje você não pergunta mais, Wagner Castro, você não pergunta mais, cadê o seu LP? O LP está aqui, né? Já está todo aí. Como é que ele chama? Está no Spotify, está no Deezer, está em tantas... Deezer. Spotify, tem o Deezer, tantas plataformas. São plataformas. Plataforma que você...
tem milhares de canções, milhares de discos, né? Não precisaria mais, Precisa de gravar o disco. andar com vinilzão ali. Com vinilzão. Naquele tempo, Naquele tempo. você comprava o disco e ia mostrar um amigo, um encarte, quem eram os compositores tal, né? Quem era o guitarrista, que na verdade era outro processo, era um ritual colocar na vitrola lá, escutar o disco, né? Virar Hoje o eu disco. escuto por aqui. Escuta tudo por aí, né? Não tem problema, não tem essa coisa. Você está aqui, Mas é ruim inclusive essa também. obra está aqui? Tá. Você disse que é ruim por quê? Ruim porque quando você comprava o disco, especialmente para os pesquisadores, muito complicado isso, porque você não sabe mais quem é o instrumentista, quem é o pianista, quem é o arranjador. Os encartes eram extraordinários, os não? Os encartes diziam muita coisa. Havia um documento histórico. Era um documento histórico. Você abria você tinha a capa, E tem a contracapa, tem você encarte. abria e ainda tinha um informe. E ele tem- livros e mais livros, e como ele- se fosse um livro. E ele tem encarte. Esse aqui tem um encarte? Tem, puxei para você ver. Aonde, homem? Tem não. Tem não, tem não? Tá aqui não. Você então não deve trouxe. ter tirado. Você não Porque trouxe. Mas aqui tinha um encarte. Porque esse encarte é emblemático. Tem um Chico Batera que tocou comigo. Chico Batera. O Isaac Cândido, o primeiro disco dele. Isaac Primeira gravação dele, Davi Duarte, do Marcos Dias. E o Isaac Cândido gravou a música Cátia sua, não gravou? Freitas. Ele gravou Bicicleta, que é essa canção também desse disco, né? Bicicleta. Nós ouvimos Bicicleta, não, né? Não, vou cantar. Essa aqui. Você vai tocar? É essa daqui, né? Bicicleta? Bicicleta é essa aqui. É uma né? música gravada pelo Isaac Eu gravei sempre nesse Cândido. disco. Eu gravei nesse disco. E ele depois gravou. Qual disco? O Ambiguidade. Ambiguidades? É esse aqui, ó. Quero andar de bicicleta. Juntos pedalando sem direção. Andar pelo Oriente ou pelo Ocidente, viajar, conhecer o Brasil. Sacola, mochila, caneta, papel, lenço, pijama, vara, minhoca. Descendo ladeira, subindo montanha, sem era nem beira, e o vento batendo em nós. Sentir a liberdade, deixar a vaidade e vagar, devagar, sem pressa de voltar. Tapioca, pipoca, milho, batata, pimenta, caju, manga, mandioca. E aí vai, né? Eita, que lindo. E é engraçado porque é no ritmo do bicicletar, né? Isso. No ritmo do pedalar. Ela evoca essa ideia de... Na verdade, a música partiu disso, né? É? Quando eu fiz isso aqui, ó. Reproduzir, ó. Eu disse, fiz. Primeiro foi a música, né? Mas isso aqui, né? Isso é uma bicicleta. A bicicleta, vai. Isso aqui é uma bicicleta, né? É, bicicleta. Quero andar de bicicleta. Que lindo. Olha, eu trouxe já que você está falando de música, nós estamos falando de música, mostrando música, eu trouxe uma Falando música. de arte, né? Falando de arte, mas mais especificamente de música. Eu trouxe uma música para você, porque todo dialogador, eu trago uma música, para todo dialogador, trago uma música que tem a ver com ele. E pensei em você, nesse pesquisador de música popular, cearense que você é, dos anos 70 e 60, e eu trouxe uma música inédita, nunca gravada, que eu gravei, mas só para mim e para você e para nós aqui que estamos, para vocês que estão testemunhando o nosso encontro com o Wagner Castro. E eu quero mostrar... Ligue pra alegria, pro que é nosso, neste horário sensacional. TV Ceará, Canal 2. Nossa terra, nossa gente, nosso povo, nessa tarde genial. Pam, 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 porque hoje é sábado. Sábado. Pam, 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 pam. pam, pam, porque hoje é sábado. No seu canal 2. Tan, 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 tan. No seu canal 2. Daqui a pouco eu vou ouvir de novo, tá? Mas eu quero te explicar por quê. Você já matou? Já. A vinheta, a abertura do programa Porque Hoje é Sábado, de 1970, programa de Gonzaga Vasconcelos, na TV Ceará, Canal 2, que lançou só todo mundo. Jorge Melo, Roger, Tete, Fred, Fagner, Belchior, todos. Galera, as meninas, as garotas 70, garotas 70, né? todos. E eu estava lá
como assistente do assistente do assistente de produção. Que você vivenciou isso, Ricardo? Eu vivenciei Coisa isso, boa. ainda como pré-adolescente. Eu estava lá trabalhando, ganhando um cachezinho como assistente do assistente do assistente do programa Porque Hoje é Sábado. Essa música é do Fagner. Um dia ele me Ligue disse: pra alegria, pro que é nosso, nesse horário sensacional. Nossa terra, nossa gente, nosso povo, nessa tarde genial. Pam, pam, pam. Porque hoje é sábado. Sábado. Era o nome do Sábado. programa, Porque Hoje é Sábado. É verdade. Porque hoje é sábado. No seu canal 2. No seu canal 2. A pioneira, canal 2. TV Pioneira. Tan, 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 tan. Tan, No tan. seu canal. No No seu seu canal 2. Eu acho que Que maravilha. será que é o Big Brasa, hein? Acho que é o Big Brother. Hein? Será que é O o Big Brasa? Brother gravava muitas essas canções, inclusive do Festival do Nordestino. Eu acho que era. Ele acompanhou o Ednardo. No Esse festival. músico do pam, 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 eles pam, pam, tocavam, pam, eu acho acompanhavam. que era o Big O Brasa. show do Mercantil, que era do Augusto Borges, o Ednardo fazia um pouco da produção. E no Gente Como a Gente Gosta, no Porque Hoje é Sábado, depois, né? Do Gonzaga Vasconcelos, o Belchior e o Jorge Melo faziam também uma parte da produção. Isso foi fundamental para eles. Para Porque dar visibilidade, para dar Pronto. microfone a eles Isso. todos. Além- Que eram, como é que chama? Eram universitários. Universitários. E além disso, Ricardo, os artistas daqui, antes de cantar, cantavam um artista de fora, né? Quer dizer, famoso já, o Camilo Peixoto, enfim, e via a Cidinha Campos também. E a Cidinha Campos gostou muito do Belchior e do Jorge e fez o convite para que quando eles fossem lá, procurassem ela. O Belchior procurou. Então foi muito importante esse contato e o programa deles para que eles partissem, né, professor? E o Jorge Melo virou diretor musical do programa da Cidinha Campos, que Isso. se chamava Cidinha Livre, se não me Cidinha engano. Livre, Um Cidinha programa Livre. para o Brasil inteiro, Isso. não é? Que lançou essa gente toda. Foi daqui, né? O contato foi... E o Fagner me disse que essa música, que é o tema do programa, o programa chamava-se Porque Hoje é Sábado, depois mudou, era Porque Hoje é Sábado, porque o programa passava no sábado. E no domingo era o show do Mercantil, Show do Mercantil. com Augusto Borges. Então você tinha dois programas onde podia escoar, o escoamento, onde havia o escoamento da produção dos jovens compositores do Ceará, que depois seriam chamados de pessoal do Ceará. Que faz muita E falta, depois né? mudou de nome, porque o programa mudou de dia, né, de exibição. O programa Porque Hoje é Sábado, não podia mais se chamar de Porque Hoje é Sábado, porque passou a ser domingo. E aí o programa passou a ser chamado de Gente que a gente gosta. Isso, perfeito. Ligue pra alegria, pro que é nosso, nesse horário sensacional. Nossa terra, nossa gente, nosso povo, nessa tarde genial. Pam, 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 porque hoje é sábado, sábado, sábado. Lá, 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 porque hoje é sábado, O pam, pam, no pam. seu canal 2. Pam, 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 acho que foi copiado pelo compositor, não sei se foi o Eduardo, o maestro, que fez a música do Senna. Pam, 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 Ah, pam, do Pam, 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 a música do Senna. Eduardo Santos Maior, não sei se é o Eduardo Santos Maior. Não, mas o Pam Pam Pam, eu sei. botei aqui só para Mas assim, no atopeia, talvez do sopro, né? do sopro. Talvez dos instrumentos de sopro. Eu fiz aqui, porque eu cantei. Porque essa Mas- música nunca foi gravada. Nunca. Essa música nunca foi gravada. Aliás, eu tenho várias músicas do tempo do Canal 2, além dos anos 60, quando eu era criança, que eu decoro e decorei e canto. E um dia tenho que fazer um CD só sobre isso. Então, mandar gravar essas músicas. mas, E um Ricardo- dia cantei essa música para o Fagner, essa que eu cantei agora, porque hoje é sábado. E o Fagner disse: essa música é minha. Houve uma competição para saber qual era a música que seria o tema do programa. E me disse ele que ele ganhou. E que a música era essa, porque hoje é sábado. Que bom, que bom. Que bom saber, né? É bom saber. Mas esses Olha, programas, mais uma esses história programas pro seu... fazem falta, não? Hein? Esses programas fazem falta. Fazem falta. Muita, Fazem falta. muita falta. Não sei por que não existem mais. A música... Por esse tempo da gravação, qualquer menino, não estou falando dos meninos que façam isso em casa, que façam as canções, pega o violão do seu quarto, faça a música, jogue na mídia, né? Mas eu digo esse encontro de artistas, essa troca de parcerias, né? de convívio, né? O Ricardo Bezerra, o Fagner conheceu o Ricardo Bezerra na inscrição de um festival. Eles se encontraram, fizeram amizade e aí até hoje, né? De músicas, tal, sucesso, tal. Então, o festival, ele não só é competitivo de apresentação, mas também de relação,
de composições, de parcerias, né? Assim, isso era muito importante para os artistas, né? Olha aqui, por coincidência, eu vou abrir do livro e vejo uma foto. Luiz Assunção ao piano com Guilherme Neto. E sabe de quem é essa foto? É do Ricardo Guilherme, do programa do Ricardo Guilherme no Canal 5. Um programa, você falava de que não temos programa mais? Sim, sim. Veja, era um programa que eu apresentava na TV aqui, na nossa TV Canal 5, chamado Sarau, em 74, 75, eu era um menino de 19, 18 anos, e eu trazia, tinha um piano no estúdio, e eu trouxe ele, ó. Esses pianos no estúdio, né? Olha, um piano no estúdio, olha Não que tem loucura. mais piano no estúdio. Como é que chama? Luiz Assunção e Guilherme Neto cantando, possivelmente, Adeus, adeus, só o nome ficou, adeus, Praia de Iracema, Praia dos Amores. O Guilherme Neto do mar. cantava muito, né? Carregou, Muito bonito, é. né? Eu entrevistei, inclusive. Né? Só que aqui no meu caso, como era o programa Sarau, a gente convidava os músicos do passado, né? O Guilherme Neto é um seresteiro do passado e o Luiz Assunção, em pleno 70, anos 70, já era um compositor, digamos, clássico, um compositor que vinha dos anos 40. Mas, enfim, depois daqui teve o Terral, um programa chamado Terral, etc, etc. Mas, olha, chegou a hora do objeto surpresa, senhor. Eu trouxe um para você e você trouxe um para mim. O nosso dialogador de hoje, eu faço questão de lembrar vocês que estão aí acompanhando o nosso diálogo, é o doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, que se chama Wagner Castro e é mestre em História Social pela UFC e é pesquisador de música, por isso que ele trouxe o violão. E é compositor também. E eu trouxe para ele algo que não tem nada a ver com música. Não abra agora, porque eu quero ver o que você me trouxe. Para ver se tem a ver com música. Ao contrário do seu, que é bastante mais... É mais pesado do que o teu? É? Deixa eu ver. É bem levezinho. O teu é levezinho? Adoro, Deixa eu ver. levezinho, Não abra agora, vamos deixar para o final, porque o objeto surpresa é aquele objeto que tira um pouco a conversa, leva ela para outro campo, uma coisa inusitada, ou então algo que tem a ver comigo e com ele. Um pendrive? Por que que o Wagner Castro me trouxe de surpresa um pendrive? O tempo. A tecnologia. E toda essa tecnologia que nós temos, com o celular, que você faz tudo na hora, passa uma aula, bota no computador e tal. Outro dia eu fui dar uma aula no interior, o computador deu um problema, eu disse, a solução aqui seria um pendrive. E ninguém tinha um pendrive. Porque também já está defasado o pendrive. Está defasado. Então, o vinil ficou defasado. Vinil. Vinil. O CD ficou defasado. CD, cadê o CD? CD, vinil, CD, E celular, pendrive e agora o Spotify. mas todos têm o seu tempo, né? Tem a sua história, né? Tudo isso aqui perpassado pelo microfone, né? Isso. Pelas gravações. As gravações. E você trouxe, então, para pautar isso, essa inquietação. Como é que você encara, então, essa obsolescência programada e essa superação de um com o outro? É que a tecnologia é necessária. De uma plataforma para outra. Ela é necessária, não tem volta, né? Ela é necessária, não tem volta, ela está aí. A inteligência artificial, enfim, você vê a confusão política agora, né? Da Big Tech, isso aqui. Confusão com o governo, não sei o quê, e o controle, isso é uma coisa interessante. É histórica, nos chama atenção, mas nos amedronta. Já que você está falando disso... Nos amedronta, né? Nos amedronta. Porque eles estão sobrepondo os países, a soberania dos países. E isso é complicado, porque não só sobrepor, mas as questões individuais, os pensamentos individuais das pessoas, né? A invasão, rompendo com as leis, com a legislação, sem dar Não, e rompendo porque com milhões de dólares em jogo, né? De dinheiro que tem por aí. Isso é uma coisa muito... que nos amedronta, Nos né? amedronta. E nos amedronta, acho que esse é o tema que eu queria colocar, que eu acho que você colocou como proposta, que é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, entre as diversas profissões que ela já está reprogramando e às vezes rechaçando, a de compositor. Pronto. Para fazer uma canção... Nós podemos pedir à inteligência artificial que faça uma música. E aí não vou precisar mais do... Ou vou precisar de outra forma de um compositor chamado Wagner Castro? Isso que eu ia falar, Ricardo. Aqui você vai ter que fazer isso aqui, ó, analisar, fazer a música, pensar naquela letra da bicicleta, sem nenhum erro de prosódia, né? Eu quero andar de bicicleta.
juntos pedalando, pedalando. A música não tem nenhum erro de métrica. Mas eu poderia Por que pegar eu estou dizendo isso? e pedir... Um amigo meu passou uma música que ele fez na inteligência artificial, que eu fiquei impressionado. Eu botou o tema, colocou... E a inteligência fez? Fiz a música e tudo, letra e tudo. Eu fiquei É um grande desafio. E eu fiquei muito grande desafio. Fiquei preocupado. E os festivais? E a música? E o microfone? E tudo isso, né? Olha, chegou a hora de ver o objeto que eu trouxe para ele nos 3 últimos minutos do programa Diálogo. Olha o que eu trouxe para você. Vamos ver aqui. Inusitadamente... 55 anos de trajetória. Na verdade, hoje, esse livro é de 55 anos da trajetória do Teatro Novo. Eu quis... Abra aqui, olha aqui que está marcado. Veja o que está marcado. O meu que tá Onde está marcado. marcado aqui? Olha aí, você vai ver o que tem a ver com você. Está marcado. É um livro de história do grupo Teatro Novo, que tem 60 anos, dirigido hoje pelo Sidney Malveira. E você está no livro, porque eu trouxe outro tema. Você foi ator de uma peça chamada... Você vai me lembrar desse tema? Eu vou bacana, lembrar, exatamente por desses isso. grandes A amigos, surpresa. Marcos Miranda. Deixa eu mostrar aqui. Ele trabalhou com Marcos Miranda no grupo Teatro Novo, numa peça que se chama Como Diria Montaigne, na estreia no Teatro Nadir Saboia, no dia 19 de novembro de 1991. No elenco, Marcos Miranda, Marcos Fernandes, Chico Góes, Carla Holanda e também Wagner Castro. Você está na história... Me conte esse lado rapidamente, nos últimos minutos do programa. Você está na história do teatro? Você foi ator? Foi. Que história é essa? O professor, o formado em educação e história, o compositor. Está aqui a prova. Eu te trouxe. E que saudade, viu? Porque acabei sendo convidado até para o Rio. O Aderbal fez a reinauguração do Teatro Alencar e eu fiz parte. E no final, acabei não participando do final, porque eu tive que dar aula. Ele disse, pai, pare com isso, você não quer viajar para o Rio. Mas você foi um galã. Eu fiz essa provocação, porque quem deu a ideia de inaugurar o Teatro Nadir Saboia no Colégio Gel fui eu. E eles acharam bacana a ideia. E eu fazia o marido era o tio de Honório. Coisa! O ator, então eu quis, como objeto de surpresa, trazer uma referência da qual você não tinha falado durante todo o programa, que é uma referência a Marcos Miranda, até aqui ele, ó. Marcos Miranda, né? Ari Sherlock, o Sidney Malveira e o Aderbal, a qual ele se referiu, que é o criador do... tá aqui o Marcos Miranda, com Maria Luísa Moreira e Aderbal Freire Filho. Fizeram em 1965, um grupo chamado Grupo Teatro Novo. Teatro Novo. E tá aqui ele, Aderbal Freire Filho. Os 3 se juntaram, Maria Luísa Moreira, Aderbal Freire Filho e Marcos Miranda, e montaram esse grupo que tem 60 anos, que hoje é dirigido pelo Sidney Malveira, que publicou esse livro. E eu digo, o objeto surpresa vai ser esse. Mostrar que você já foi ator. Qual é o significado disso? Que eu fui ator e se eu tivesse ido, talvez não tivesse acontecido nada disso. Nada disso. Seria um ator. Né? Não teria acontecido nem isso. Ter deixado a profissão de professor. Nem isso e nem aquilo. Mas agora aconteceu o outro lado, o diálogo com ele, o Wagner Castro, a quem eu agradeço imensamente pela presença. Na próxima semana, a gente volta para falar de música, de arte, de qualquer outra coisa. Porque como é bom saber tocar o instrumento, ainda que esse instrumento seja o microfone.